Eu não sei o que vai vir. Ai, Tem meu. tem uma fila grande, então eu vou fazer uma, uma parada aqui que eu acho que tem a ver com o que vai vir hoje. Quero que você se imagine rodeada de cachoeiras. É um círculo. Eu tô Nesse, na água. nesse círculo acontece o seguinte: você está no meio dessas cachoeiras. No meio das cachoeiras é seco. Não tem nenhum pingo de água. Inclusive a terra que está no chão é a terra mesmo. A água não chega, como se a água repelisse, fosse repelida e não tivesse contato com aquele pedaço de chão, que também é um círculo. Tá. Mas a água do lado de fora é como se ela batesse num espelho, saísse e voltasse, mas não tem um espelho. Não tem nada que impedisse você de esticar o braço e ser molhada. Mas se você ficar dentro do círculo, você não é molhada. A cachoeira, ela é forte, ora fraca, o fluxo varia, mas não é como se a água fosse subir ou coisa assim. Naturalmente, ela se mantém estável na altura, não sobe, ela fica ali. Tem alguns peixes, um arco-íris, coisas que a gente vê em cachoeira de grandes fluxos de água. E esse círculo que você tá, ele se expande lentamente. E ele vai ampliando, ele vai aumentando. As cachoeiras continuam lá, mas você tem agora um espaço um pouco maior. No centro tem um símbolo que aparece agora, no meio das pedras, assim. Ele é invisível, só que quando ele pulsa, você vê. Se ele não pulsa, você não vê. Você precisa ficar em cima desse símbolo. E você precisa se conectar com essa energia. Eita. Eu não sei o que tá acontecendo. Cara, eu tô gelada. Eu vou tentar explicar o que tá acontecendo. Certo. O meu símbolo, o símbolo que eu vi no chão, na verdade, eram vários símbolos que ficavam transitando. Mas aí ele parou num símbolo só, que é um triângulo. Linha simples de triângulo. No meio desse triângulo tem uma linha, uma risca horizontal. E essa risca desce em duas riscas e forma um quadrado embaixo. É muito simples. Tá. Conforme eu tava na cachoeira, eu vi muita coisa. Vi muitos seres passando. E agora todos esses seres que eu vi, eles estão ao meu redor. Tá? Eu vejo ao meu lado esquerdo 2 seres que eu nunca vi na minha vida. Eles são azuis e eles parecem, sei lá, como se tivesse pele de golfinho. Na minha frente tem um reptiliano. Tá certo. Do lado direito tem um ser que ele parece um peixe, mas eu não entendo o que ele é direito. Assim, ele parece, ele tem um corpo, mas o rosto dele é escamas, ele é escamado. Do meu lado direito tem um arturiano. Atrás de mim, seguindo a linha, pensa que eu tô falando do sentido horário. Considera que vocês estão olhando pro ponteiro das 8 horas da noite, tá? Nas 8 horas da noite a gente tem 2 seres que parecem golfinhos, assim, mas é só a pele de golfinhos, mas eles parecem bastante em questões visuais, eles parecem muito com os Greys, tá? Na minha frente eu tenho um reptiliano. Do lado do reptiliano eu tenho esse ser que parece um peixe, que ele tem um rosto de escamas, só que ele tá usando uma roupa de escamas, é como se ele tivesse uma capa de escamas. Do lado dele, como se fossem 3 horas da tarde para mim, é um arturiano. Ao lado desse arturiano tem uma salamandra gigante, vermelha, enorme. E atrás de mim eu não consigo enxergar. Cara, então, é uma fila, né? Que eu disse pra você. É um círculo. É uma fila aí. Eu tô em choque, porque eu não consigo sentir a energia de ninguém. É como se eu estivesse num vácuo. Exato.
É, Atrás de mim tem um ser muito alto que ele não tem cabeça. Ele tem um orbe no lugar da cabeça dele. Eu não consigo entender, eu tô com vontade de chorar, sério. calma, velho, Eu tô calma. muito assustada. Meu Deus. Foca. Nós vamos focar hoje no nosso amigo reptiliano aí. Eu tô com medo. Não, Atrás de mim é muito estranho. É. Então, eu quero muito conversar com outros, mas eu Ele preciso. parece que ele tem cabeça de universo. A cabeça dele parece que é um Sim. orbe que giram coisas e ele não tem braços. É estranho. Ele não é uma criatura muito convencional, Eu tô tremendo de medo, você não tem noção. mas no caso, hoje, nós precisamos falar com o nosso amigo reptiliano. Tá. Eu vou andar E até ele, então. é, Eu vou entrar na cachoeira, eu vou andar até ele. e a gente precisa agradecer a disponibilidade dessa galera toda, né? Tá. Porque mentalmente é bom a gente agradecer essa possibilidade de conexão que foi permitido hoje. Tá. É. Ai, tá um zumbido muito forte no meu ouvido. Esse reptiliano, ele me lembra muito aquela projeção que eu tive da fuga dos lobos, porque eu olho pra ele, ele parece humano, eu olho de novo, ele não parece. É como se ele tivesse Entendi. uma aura translúcida em cima dele que mostrasse que ele é um reptiliano, mas ele parece só ser um humano, sabe? Uhum. Eu tô na frente dele. É uma energia conhecida? Não, pra mim não. Não, né? Não conheço. Ele estendeu as mãos pra mim, ele quer que eu toque as mãos dele, as palmas das mãos dele. Certo. Vamos ver o que ele quer passar pra gente. Caraca, meu antebraço tá queimando. Ele tá perguntando se é possível a gente sair desse lugar. Sim, então eu vou contar até 3 e a gente vai para um lugar mais neutro, né? Mais tranquilo para ele energeticamente. 1, 2, 3. A gente tá numa floresta ainda. Certo. Só que parece uma floresta civilizada. Uhum. É como se tivesse casas na árvore, sabe? Sei. Então a gente tá andando por, assim, numa floresta de árvores, onde as árvores são bem espaçadas e tem casas na árvore, mas umas casas meio tecnológicas, é meio estranho, é como se eu vivesse em harmonia com a natureza, sabe? Uhum. Ele tá falando sobre equilíbrio. O equilíbrio com relação à natureza. É necessidade de equilíbrio no geral, mas ele tá falando especificamente sobre a natureza aqui. Ele tá falando que uma boa parte da raça dele conseguiu avanços tecnológicos de acordo com a harmonia que eles tinham com a natureza. Ele tá dizendo que eles são um povo pacífico, que vive em muita paz onde que eles estão? Tá. Ele tá falando sobre uma estrela, tá? Onde eles ficam, uma parte deles, ele quis dizer a parte que conseguiu sucesso. Uhum. Ele tá falando que há muitas colônias da mesma raça, da mesma espécie, e que ele não consegue pautar a evolutividade da raça como um todo devido a essas colônias, porque existem colônias que estão mais evoluídas do que as outras. O que ele considera sucesso? Equilíbrio. Então são raças, digamos assim, é uma vertente que conseguiu encontrar um equilíbrio fora da negatividade, é isso? Ele está querendo dizer que, na verdade, é um equilíbrio da negatividade. Ele diz que, em sua essência, todos nós somos negativos e positivos. E que essa é como se fosse uma aldeia, né? Esse povoado que ele está me mostrando aqui, ele está falando que esse povoado conseguiu... ele está falando que conseguiu se libertar da dualidade. Tá, entendi agora. Esse planeta que ele quer falar para você, que ele quer mostrar,
como a gente entende ele? Como que a gente chamaria ele? Ele falou que é uma estrela que não foi identificada com o nome ainda. Sei. Mas a gente não foi identificada porque não é desse universo, é isso? Não, ele tava dizendo que tá nessa galáxia. Tá, entendi. Mas ele tá falando que não tem um nome, assim, não foi datado um nome. Ela é muito pequena. Ele tá dizendo pra mim que o lugar onde eles estão é muito pequeno. Que se fosse quantificar em tamanho, que ele seria do tamanho do Brasil a estrela, entendeu? Entendi, mas qual que é o nome que ele dá pro lugar? Ele falou H36 alguma coisa. A gente conhece como H36 alguma coisa. Ele tá chamando de... Ele chamou de Lázaro. Por que ele chamou de Lázaros? Vamos entender depois. A gente vai dar uma pesquisada e ele tá passando informações que vão facilitar para que a gente encontre, é isso. Ele consegue te passar o nome dele? Por enquanto eu não consigo entender. Certo. Ele fala por telepatia. Só que toda vez que eu recebo uma mensagem dele, minha cabeça dói. Ah, entendi. A gente vai ver se é possível ajustar isso. Eu tô tentando, na realidade. Eu tô tentando... Eu não entendo se eu preciso me sutilizar ou se eu preciso me identificar, então tá meio difícil pra mim. Pera aí. Sutiliza. Pronto. Pergunta o que ele gostaria de abordar hoje. Se tem alguma relação. Ele disse que quer ouvir algumas perguntas suas. Tá certo. Ele perguntou se você tem alguma pergunta pra ele. Não, então, vamos a pensar em algumas aqui. Ele está relacionado a algum de nós do grupo? Ele faz parte do projeto. Ele está falando que todos aqueles que estavam no círculo fazem parte do projeto. Não, ele está dizendo que assim, não diretamente. Alguns estão ele falou como se fosse na... Ai, que palavra que eu posso dizer isso? Na linha do projeto. Ele fala assim que alguns estão na linha do projeto e outros estão a auxílio. Alguns foram contratados para ser auxílio e outros estão na linha do projeto, estão na frente, no front, entendeu? Entendi. Ele disse que ele tá auxiliando no front, que ele tá junto com os outros, auxiliando o front do projeto, que ele não é um convidado. Entendi. Então significa que nós vamos ver mais vezes. Sim. Nós vamos conseguir falar com ele mais vezes. Sim. Ele pediu para chamar ele de Rafos. Tá, beleza. Rafos. Eu queria que ele explicasse pra gente um pouco sobre a Guerra de Orion. Ele tá me dizendo que na Guerra de Orion haviam 3 frontes. A fronte que era considerada como inimiga, a fronte que era considerada como a aliada e a fronte que não concordava com nenhum dos dois. Que foi a fronte que foi totalmente contra quando houve a clonagem. Certo. Ele disse que que grande parte da raça dele estava na fronte inimiga, mas que a maioria não concordava com a parametrização que foi feita pela parte aliada, quando foi tomada a atitude de clonar. A clonagem para eles não é uma coisa bem vista. Eles estão dizendo que eles preferem 1000 vezes trabalhar com hibridização e até com vampirização do que com clonagem. Eles viram de uma forma muito errada isso e de uma certa forma eles acabaram se aliando com essa outra frente que não concordava com a frente que fez essa clonagem. Só que ele tá dizendo que é uma coisa que já foi resolvida. Já tá resolvida. Só que assim, nós de certa forma a gente pode dizer que a gente resolve algumas coisas dessa guerra aqui no físico. Ele concorda com essa informação ou não? Ele deu uma parametrização do nazismo para mim agora. Ele está dizendo que assim, que apesar de que há uma grande guerra, há os resquícios dessa guerra, tanto positivos quanto negativos, mas essa guerra ela deixa marcas. Sim. Ele está dizendo que essas marcas elas deixa impressões, né?
Isso, isso, impressionante. Ele tá dizendo que essas marcas elas ecoam e que elas não vão embora tão cedo e que eles entendem isso e que ele entende que boa parte da raça dele é muito julgada por isso. Por essa coisa que ainda ecoa, por esses resquícios, essas impressões que ainda ecoam. Sim. E que tudo ainda não deixa de ser ponto de vista, porque pelo ponto de vista da raça deles, durante muito tempo, os errados não eram eles. Uhum. E ele disse que, assim como no nazismo, eles não se achavam errados, muito pelo contrário, eles defendiam muito aquilo que eles lutavam, é o mesmo formato. Ele está dizendo que as guerras na nossa terra se assemelham muito, a base é a mesma. Ele está dizendo que ele está dizendo que depois que a guerra acabou e que houve um acordo, que mesmo após esse acordo ter sido estabelecido, que algumas pontas ainda ficaram soltas devido ele disse aos restos da guerra. Eu não sei o que ele está querendo dizer com restos da guerra, mas eu que não estou conseguindo traduzir. Eu acho que o que ele quer dizer é que tiveram pessoas que não concordaram com a forma como foi finalizada, é isso? Isso, ele tá falando sobre os restos da guerra, mas ele tá dizendo que quando essa guerra acabou, ficaram coisas ainda pendentes sobre algumas atitudes que foram tomadas pelo outro lado. E ele tá dizendo que houve um lado, em base de confederação, que não concordou com essa atitude. E eles se aliaram a esses que não concordaram. Entendi. Porque isso foi antes, né? Isso foi antes. Isso foi no fim da guerra, ele tá dizendo. A guerra acabou, então eles acabaram se juntando com aqueles que não curtiram aquilo que ele a tá falando Federação que fez. a guerra acabou mal resolvida. Não tinha finalizado ainda, foi forçado a parar. Foi uma ordem do todo que chegou e aí teve que ser cumprida pelos dois lados, mas os dois lados não tinham ainda se acertado. Não resolveu. Acabou com uma questão mal resolvida, algumas atitudes de um lado não eram de acordo com o do outro, e gerou uma guerra fria. Aí entrou numa tática de guerrilha, né? Sim. E aí, aonde tinham. Ele tá falando de golpes, como se fossem ataques na surdina, como se fossem sistemas de espiões tentando sempre investigar o outro, e rolou meio que uma inimizade entre essas. Ele falou que não eram só duas raças, que eram muitas raças dos dois lados. E ele tá dizendo sobre desertores que se aliavam às outras raças. Ele tá dizendo que, assim, engraçado, que ele tá falando que ele não entende o objetivo da guerra, que é como todos os soldados que estão dentro de uma guerra, nem todos eles sabem por que eles estão lutando. Entendi. Ele tá dizendo que ele tem a mesma sensação, que ele não consegue entender onde que isso começou, mas que ele entende onde terminou, e que não foi produtivo para nenhum dos lados. Uhum. Quando a gente escuta falar que foi uma ordem do todo para fazer parar uma guerra, né, digamos, como que eles sentiram isso? Porque às vezes a gente não percebe que essa ordem veio superior, né? Como que funcionou isso para quem estava ali no final? Ele falou que, engraçado que ele disse que, assim, de uma forma muito simples e arcaica, é feita a comunicação quando a ordem vem de cima. Ele falou que é como se fossem oraculistas. Ele falou que é como se toda a raça tivesse um oraculista que não especificamente é uma pessoa. Ele disse que um oraculista pode ser um sistema tecnológico, pode ser um IA, tá? Sim. Mas ele está falando que eles recebem essas informações através desses mecanismos ou dessas pessoas. Ele disse que isso vai variar de raça para raça, cada raça tem a sua forma de receber, mas que a comunicação ela é sempre de lá para cá, nunca daqui para lá, e que é como aqui, né? Foi esse. Sim. Como aqui. É uma ordem, não é um debate, é uma ordem. Chega o aviso para parar, se quem não quiser parar, se lasca também, porque não é mais permitido.
Ele falou que houve o limite. Ele falou assim que chegou no limite, onde Né? não era mais permitido, assim, não havia mais dali para frente não havia nada mais a ser aproveitado e se entende que se não há o que ser aproveitado, não tem por que acontecer. Quando ele comenta sobre as clonagens, essas clonagens são, de fato, os sirianos que estavam na Terra, os Caapas, ou esses sirianos de chave guerreira não tem essa relação da clonagem. A clonagem foi feita em outra coisa, outro lugar. Ele me disse que a questão das clonagens não foi só os sirianos que fizeram. Ele falou que foi uma aliança. Nos transcorreres de Sírios, que fez com que o satélite viesse de Sírios para cá, aquele povo que foi exilado naquele satélite, que eram sirianos de chave guerreira, esses sirianos a gente escuta, eram sirianos que tinham a chave guerreira ativada. Esses sirianos que tiveram a chave guerreira ativada, modificada, a gente pode chamar que esses caras eram os clones? Uma parte dos clones? Uma parte ou não? dos clones. Era uma parte dos clones. Uma parte dos clones, porque ele tá falando pra mim que em base de DNA genética siriana, que a chave guerreira não é ativada naturalmente. Sim, então foi realmente uma ligação feita molecularmente. Foi tudo programado. Isso, foi tudo programado. Foi a programação que foi feita e é isso que deixou eles mais incomodados com tudo. Porque ele sente que eles usaram a própria raça como uma espécie de experiência para conseguir lutar contra coisas fúteis. Ele que acha, tipo assim, ele disse que antigamente o objetivo do outro sempre é fútil, né? Então. Sim. Acaba que também é só um ponto de vista. Mas assim, o motivo era porque a população réptil crescia muito mais rápido? Pai do céu, não é isso. Não é isso? Não é isso, ele tá falando de essência. Ele tá falando de essência. Ele tá falando de essência morontial. Beleza, ele tá falando que de essência morontial, ele tá dizendo que assim, que eu não sei como, mas ele tá dizendo que há raças que são criadas para lutar. Ele tá dizendo que dentro do campo de criação, que alguns co-criadores, dentro da autorização do próprio universo, eu não sei o que quer dizer, mas enfim, autorização do próprio universo, algumas raças foram criadas com um quantum energético e base para suportar densidades de energia específica para que como que ele está dizendo, a essência da guerra fosse aflorada no local. Ele disse que você não pode colocar qualquer tipo de raça numa guerra. Eu tô lacrimejando, sério. Não tem isso. Ele disse que não dá para você colocar qualquer raça numa guerra. Ele disse que você não consegue fazer peixes brigarem assim, numa guerra. Entende? Ele tá falando que você não consegue, sei lá, fazer animais que são inofensivos brigarem. Que você precisa. Raça precisa ser bélica. Exato. Ele tá dizendo que assim, houve uma há raças no universo, não nesse, mas tanto em outros, que foram feitas para compactuar com essa estilo de vida, com esse estilo de vida, e que a partir do momento ele tá falando que assim, isso existe muito, ele tá dizendo que isso existe muito aqui, que era como a gente brincava falando que um viking conseguia derrubar 10 britânicos. Ele tá falando que é a mesma essência, a mesma quantitativa, assim, que você não consegue lutar se você não sabe lutar e não nasceu pra lutar. Ele tá falando disso. Então, quando a gente escuta falar que esse negócio de que os répteis botavam ovos e nasciam um monte e o pessoal da Aliança não conseguia fazer isso na mesma velocidade, tudo balela. Então, ele tá falando que eles não nascem de ovos. Então, tudo, tá vendo? Balela. Eles não. Ele tá dizendo o seguinte, que a questão de nascer de ovos, ela vem de uma
raça primitiva deles, assim, de uma raça de início, que dada a um certo ponto de evolutividade, que não é mais esse tipo de reprodução que é feita pela raça. Ele diz que há outra forma de reprodução que é feita pela raça, que não é assim. E Acho que eu entendi. e ele tá falando, é engraçado que ele usou a minha língua para falar. Ele tá falando que assim, que que a necessidade dos clones foi porque os outros não conseguiam peitar eles. Não conseguiam. Mas ele tá dizendo que, considerando o réptil no momento da Guerra de Orion, que a reprodução deles não é feita por ovos, tá? Sim, tá, entendi. Ai, puta, nossa, ele não é um ovo, né? Mas ai, mas como é, né? Bom, não são ovos, né, cara? Mas são como se fossem bolsas. Ah, tá. Né? Mas a gestação. Ele me mostrou como é feito aqui. A gestação é tipo diferente, não é tão rápida. O processo é muito parecido com sirianos e tal. Mais ou menos. Tá. Ele me mostrou um negócio aqui meio estranho, mas não são ovos, né? Não tem como dizer que é ovo. Não, mas assim, o fato é que essa desculpa não colou. De forma alguma. Ele tá dizendo que não... Ele tá dizendo que a história contada por outros é sempre diferente. Que não foi... Se a gente conversar com um siriano, talvez ele fale diferente. Pois é interessante a gente enxergar os dois lados da moeda, claro. E até o terceiro lado aqui que ele diz que existe também. Mas ele tá dizendo que não foi isso, que eles não eram maiores em números, eles não eram perfeitamente iguais, quase. Que não foi, a necessidade não foi porque havia uma superpopulação da parte deles. Eles têm uma população grande, isso é um fato. Só que não foi por isso, foi por incapacidade. Porque a outra raça não era uma raça criada. Não era bélica. Não era bélica, é isso. Eles só tinham sirianos para fazer alguma coisa. Pois bem. Por isso que foram os sirianos que clonaram mais, certo? Porque, segundo... ele tá falando... exatamente. Ele tá falando que há algumas raças que possuem um DNA que é um pouco mais mutável, de acordo com a densidade de energia que aquele corpo consegue receber. E quando você excede ele ao limite, foi o que aconteceu com esses clones dos sirianos, você consegue chegar quase lá. Mas que há raças que, por mais que você tente, você não consegue fazer isso. Ele deu a entender que a raça dele é, sim, morontial. Algum co-criador trouxe isso para cá, essa raça, e ela é igualmente ligada à fonte. Ele disse que não há raça que não é ligada à fonte. Ele disse que a única coisa que gera vida é a fonte, e a fonte faz com que outros gerem vida, com que faz com que outros gerem vida, e assim segue consecutivamente. Ele disse que por mais que seja uma criação de átomos e de química, de componentes e de qualquer outra coisa, que vai tudo sempre estar ligado à fonte. Ao que a gente considera como fonte. Não existe raça não morontial. Entendi. Porque ele deu a entender isso. E aí eu precisava preparar essa pergunta. Ele disse que assim, que não existe raça não morontial, que na realidade o que existe são desprendimentos, assim, engraçado, ele disse que algumas raças, de acordo com seus criadores, conseguem ter habilidades que outras não têm, e é isso. Então a gente pode entrar na questão de explicar que aqui na Terra as pessoas estão muito querendo que o bem vença o mal. E é por isso que estão tentando achar um culpado. Ele tá falando, ele disse que assim, todos nós somos culpados. É verdade. Que a gente tenta sempre colocar, transferir essa culpa para outros, que talvez até tenham um pouco de culpa, mas isso não isenta a nossa, entende? Ele diz que a gente sempre vai procurar um Cristo. Mas que por mais que a gente ache, que a gente só engana nós mesmos. O mesmo preconceito que hoje os mais contatados têm com a raça dele é o preconceito que a nossa raça ainda tem com negros. É verdade, é a mesma Ele proporção. diz que é a mesma proporção, só que de uma forma muito mais agressiva.
É tão agressiva que a gente vê que às vezes os seres que estão vindo de fora ainda estão no discurso. Sobre isso. Ele tá dizendo que, assim, há, como em todo o universo, seres que vão vir para prejudicar, e eles também são muito importantes. E que muitos deles são reptilianos, assim como muitos deles também são de outras raças. Verdade. Só que ele diz que não há necessidade de você generalizar nada nunca na sua vida. Uhum. Nunca. Ele diz que generalizar é um erro. Nem feijões são iguais. Nada é igual. Perfeito. Então, assim como ele vem de uma colônia que tem um pouco mais de equilíbrio e talvez até entendimento do formato que a dualidade deixa de existir, Uhum. o formato que ela já se desprende, não há mais a necessidade de conviver com ela, ele entende que em alguns outros lugares há outras colônias da mesma raça que ele, ou até de raças híbridas dele, por que não? Uhum. Que ainda não tem esse conhecimento. Ele disse que isso é igual à Terra, que existem humanos que sabem das coisas e existem humanos que não sabem das coisas. Isso aí. Com relação à visão que ele tem dos clones sirianos, que ele vai dar uma resposta diferente de um siriano. Talvez não, porque os sirianos também sentiram na pele o problema, né? Mas a visão que ele tem de ter percebido que aquilo não era legal desde o início, o que foi feito para que os clones sirianos existissem? Como é que esses fractais foram gerados nesses clones? Se eram almas inteiras? Se a fonte proveu isso? Como é que ficou o pepino? Ele está falando que houve a influência de um ser que consegue fazer a criação dessas almas, a criação dessas fagulhas. Ele disse que houve uma quebra. Uhum. Nossa senhora, como que isso pode ter sido possível? Eu não entendi. Tá, peraí, o que ele disse? Ele disse que houve uma quebra na linha de Jonas para conseguir fazer isso. Ele disse que ele fez com que um ser fosse do 0 a 10 de uma vez. Entendeu? E que isso não é possível, que você precisa passar por todas as linhas. Mas que em algum momento, dentro dessa necessidade que houve, que aconteceu como se fosse uma quebra disso. Que foi permitido que acontecesse essa quebra. Tá. Ele disse que geneticamente foram criadas com genética modificada já, com auxílio dessa consciência que conseguia moldar essas almas, como se fossem almas assim, e fazer com que elas simplesmente nascessem adultas. Era como se nascessem adultas. Ele disse que isso é estranho em qualquer raça. Mas ele também falou que existia uma grande diferença entre eles, assim. Que era como se eles fossem vazios. A modificação do corpo que causava isso, certo? Sim. Não tem a ver com o Iona, tem a ver com o corpo que foi invólucro. Não, ele disse que limitava. Foi um conjunto. Foi um conjunto, porque você está pegando uma distorção da criação da alma com uma distorção da criação de um corpo, você entende? Ixi, entendi. Ele está dizendo que assim... Não era perfeito. Não, de forma alguma. Ele está dizendo que dar certo foi estranho. Faz sentido. Entendeu? Que não era para ter dado certo. E que, claro, que arriscando desse jeito, que consequências iriam acontecer. Iriam ocorrer. Exatamente. E, consequentemente, ocorreu a criação demasiada de almas sem a responsabilidade de designação para cada uma delas. Uhum. E que isso foi permitido.
Entendi. Mas ele tá dizendo, tá, isso foi permitido, porque em algum momento essas almas, elas chegariam na sua linha de aprendizado também. Foi permitido por causa disso. E os sirianos tentaram se isentar da responsabilidade em algum momento, certo? Todos eles são completamente responsáveis. Não deu para evitar. De forma alguma. Eles compactuaram com tudo isso, todos estavam cientes. Todo mundo ali estava ciente. Ninguém podia dizer que não sabia de nada. Uhum. Eles estavam cientes do risco, estavam cientes do que poderia acontecer se desse certo, se desse errado. Tudo foi planejado. Certo. Esse assunto é bom, nós vamos falar desse assunto mais com ele, porque eu acho importante quando a gente transcorrer sobre a Guerra de Orion, a gente dá os pontos de vista de todos, porque ele tá isso é estudado. Ele está dizendo que ele não participou da guerra, Uhum. tá? Mas que ele entende da guerra porque ele tá se dizendo como se ele fosse um ser confederado. Sim. Tá. Se ele já Ele passou tá da dizendo, atualidade. Ele tá dizendo que ele não participou da guerra, mas que ele assim como todos os confederados e todos os simpatizantes dentro de todas as raças da nossa galáxia compreendem a guerra. Com vários pontos de vista, mas que todo mundo sabe, é uma coisa que assim, é comum. Ele tá dizendo que todo mundo vai ter alguma coisa para dizer sobre isso. Sim. De variados pontos de vista. Com relação ao que ele faz, assim, qual é a função dele no cosmos? Ele tá dizendo que nesse momento a função dele é o autoconhecimento e evolução. Tá, entendi. Ele tá em linha de conhecimento, ele tá caminhando, ele disse. Que neste momento ele não está designado a nenhuma função na Terra, tá? Mas que nem fora dela. Só fora a dele. dela, a dele mesmo e a do povo dele. Uhum. Sim. Ele disse que a partir do momento em que uma colônia reptiliana consegue chegar nesse nível de equilíbrio, que meio é como se fosse uma responsabilidade deles buscar a evolução dos próximos. Então pode-se dizer que seja talvez um objetivo aí que ele tenha, mas que seja uma coisa mais ligada à própria raça. Partindo desse princípio de que eles são morontiais, certo? Esse papo de que os dragões Kumaras teriam encarnado como avatares entre os répteis para tentar inserir o DNA da fonte neles é tudo um erro. Ele falou que essa necessidade de encarnar Kumaras dentro de linhas répteis foi nada mais, nada menos do que tentativas de hibridização. Entendi. Ele está dizendo que não foi nada com questão morontial, porque não existe um não morontial. Assim, a gente pode dizer então que não foi nada mais nada menos que uma hibridização vinda de uma hierarquia muito acima, só isso. Sim, inclusive de não compreendimento dos próprios reptilianos. Sim, eles não tinham essa noção, mas uma hora eles perceberam isso, né? Nem todos. Mas em algum momento não chegaram nem a alguns notar isso. Até hoje não sabem. Compreendi. Então me sinto um pouco privilegiado. Entendi. Ele tá dizendo que alguns até hoje não sabem. Ele disse que assim, é como se fossem... Não há segredos. Não é um segredo. Mas há também a falta de interesse e a necessidade de espalhar o incorreto. A desinformação, né? Sim. Mas o que ele está dizendo é só que não. Se você chegar na conclusão de que não há um ser não morontial, que também não há necessidade de você fazer encarne de Kumaras dentro de linhas répteis para poder fazer com que o morontial seja acoplado àquele DNA. Que isso é uma coisa meio que nada com nada, entende? Ele disse que foi uma tentativa de hibridização que inclusive foi bem sucedida, segundo ele. Bem sucedido. E é fato que estes avatares que encarnaram lá hoje cuidam da Terra mesmo, né? Ou não tem. Sim, dragões cuidam da Terra. Sim, inclusive ele disse que Demiurgo também cuida da Terra. Ele falou do Demiurgo e eu ia falar outras coisas, mas agora eu sou obrigado.
Ele tá dizendo que existem alguns dragões que cuidam da Terra. Ele disse 5, mas ele não tem certeza porque ele não tem uma ligação muito direta na Terra. Ele diz que ao parecer dele são 5, mas que dentro desses dragões há Demiurgo e que ele cuida da Terra tanto quanto os outros. E ele disse que precisa acontecer um equilíbrio. Que é por isso que ele cuida da Terra. Na teoria é muito menos fantasioso do que na prática que a gente vê aqui, né? A coisa aqui é o Demiurgo aprisiona, o Demiurgo, o Javé. Essa questão do Deus bíblico tá ligado a esse dragão? Ele tá repetindo uma frase. Ele disse que se há necessidade de acontecer, desde que haja um aprendizado que vai acontecer. Entendi. Ele, tipo, a gente fantasia muita coisa. Então. A gente fantasia muita coisa. Há uma necessidade muito grande do humano florear. Não é tão incrível assim quanto parece, mas cada um tem os seus desígnios. Em um dado ponto da história da Terra, ele foi responsável, sim, por muitas coisas que aconteceram. Foi atrelado a Javé, e isso é do conhecimento dele. E que houve a necessidade disso e que foi permitido. Tá, isso tem a ver com a história de Brahma e Shiva? Em partes. Ele já tá dizendo que a gente gosta de colocar a culpa em alguém, só isso. É isso. Ele fala assim, se vocês gostam de culpar. E é isso. Vocês Tem que gostam de achar culpar alguém. Vocês mesmos, culpar os outros. Vocês vivem com culpa. Vocês se culpam o tempo todo. Aí vocês não suficientemente se culpando, já o bastante vocês culpam os outros. E aí não suficientemente vocês também culpam os outros. E sempre tem alguém para vocês culparem. Vocês nunca tratam as coisas como se elas fossem realmente necessárias para serem vividas. Vocês se apegam à culpa e vocês simplesmente vivem nela. Porque as pessoas elas tentam encontrar o porquê que elas estarem aqui, como se estar encarnado é como se fosse estar preso e como se isso fosse obra de alguém que é negativo, entendeu? Como se eles fossem positivos. Essa é a impressão que as pessoas parecem ter, assim, uma coisa catastrófica. Ninguém vai salvar ninguém. Quem procura a salvação perdeu a si mesmo. Então, que ninguém precisa salvar ninguém. Quem procura a salvação perdeu a si mesmo. Ele tá falando aqui que é uma coisa muito comum de se pensar quando não se tem o pleno conhecimento do como as coisas funcionam fora do próprio planeta. As raças répteis estiveram muito envolvidas na criação do ser humano, do corpo humano? Sim. Terrestre. Como se deu isso? Ele disse que foram ao todo muitas raças que influenciaram, mas que antes de serem um conjunto de raças em comum acordo, que houveram algumas experiências genéticas de algumas raças em específico que chegaram aqui quando não estava tão em evidência a Terra, e acabaram fazendo algumas mudanças genéticas no que eles chamam de humano base. Ele está falando que os répteis chegaram depois do acidente solar, é isso? Sim. Então... E que houveram algumas mudanças genéticas em animais e em humanos que são de autoria deles. Então eles sabiam que já tinha alguma coisa iniciada aqui, porque tinha alguma coisa aqui já, mas que não tinha aparentemente alguém ali, por isso não que havia ordem. Não havia ordem, não havia um cuidado. Não estava acontecendo nada mais do que raças fazendo experiências à torta direito. E eles se aproveitaram disso. Talvez essa tivesse sido realmente a ideia original, né? Não sei. Não ter a ordem, para que outros pudessem
Mas participar. ele disse que dado um certo momento houve uma familiarização de alguns seres com o Projeto Terra, que é onde foi feito esse acordo em comum com algumas raças para que fosse feito o desenvolvimento pleno do humano como ele é hoje e o desenvolvimento futuramente evolutivo, espiritual, etc. E que a partir desse acordo que aí houve uma sucessão de como que eu posso dizer? Uma sucessão evolutiva aonde foi datada essa sucessão evolutiva. Antes disso, antes de acontecer esse acordo, era uma terra sem lei, assim. Não havia uma regra a ser seguida. E os dinossauros? Ele falou a palavra teste. Teste dos reptilianos. Não só dos reptilianos. Tá. Mas Não foi só utilizada a base de deles, teste. né? Sim, a base deles. A base que eles tinham conseguido fazer. Sim, só que ele tá falando de novo. Não foram só os reptilianos. Houveram muitas raças aí que vieram para fazer isso. Não foi só reptiliano, não. Ele falou que teve participação, mas não foi só reptiliano. E eles sabiam das outras raças, assim, ou eles não sabiam da quantidade de pessoas envolvidas? Após o acordo ou antes do acordo? Antes do acordo. Ele falou que cada raça que vinha fazer algum tipo de experiência genética ou qualquer tipo de experiência nos seres que aqui habitavam, que elas deixavam uma assinatura energética. Não tinha como, mesmo sendo outra dimensão, né? Sim, porque ele disse que, dado um certo ponto, a energia, ela transmite, ela meio que ecoa em todas as dimensões, tá? Dependendo aí de como essa energia, como essa assinatura energética ficou no local, o que foi feito ali. Consegue ser vislumbrado por outros seres, mesmo que eles estejam em outras dimensões. Tá falando que, assim, algumas coisas, ele conseguia rastrear algumas coisas que foram feitas. Outras não. Uhum. Mas que aqui foi muito um campo aberto para desenvolvimento de muitas outras raças que, inclusive, utilizaram muito do que aprenderam aqui para desenvolver as suas próprias raças em outros globos. Né? Sim. Aqui no nosso sistema solar, né, especificamente no nosso sistema solar, nós tivemos algum planeta que foi atacado e dizimado por reptilianos ou não? Não. Nem Marte, nem... Não. Os reptilianos nunca invadiram aqui. Não. Ele diz que Marte não foi destruído. Marte foi alterado. Como assim? Foi alterado. Não foi destruído. Porque dizem que Marte foi um entreposto, né? Havia a ciência de que o planeta deixaria de ser do jeito que ele era. Havia ciência, os habitantes desse planeta, ou eles se adaptavam à forma que ele ficaria, ou eles teriam que procurar outro lar. Então houve assim, não foi por acaso, não foi do nada, entendeu? Houve um aviso, houve a ciência de quem estava lá, entendeu? Mas Marte era um entreposto comercial mesmo? Sim. Era, né? Hoje o entreposto está em outro lugar. Só que muitos falam que, tipo, os marcianos, quando os reptilianos chegaram para atacar eles bélicos como eram, resolveram então destruir o próprio planeta para que não ficasse nem com os répteis nem com eles, algo assim. Isso não procede, então. Não se sabe se a necessidade de alteração do eixo do planeta que fez com que ele se transformasse no que ele é hoje foi talvez um efeito colateral do que eles gostariam de ter feito com o próprio planeta. Entendi. Acho que eu entendi. Tipo... Ele não pode falar sobre isso. Mas ele está dizendo que há suspeitas tipo... de que eles fizeram uma bomba relógio. Entende? Uhum. Mas ele disse que assim, não houve a destruição do planeta. Ele está dizendo que o planeta não foi destruído. O que houve foi a alteração. Alterou alguma coisa ali, entendeu? Mas é isso. Certo. Qual que é a maior dificuldade, assim, que dos reptilianos, assim, da raça que eles encontram hoje, assim?
tipo de algo que eles precisam superar para evoluir? O mesmo que o nosso. É muito parecido, né? A dificuldade que eles têm para a evolução é a mesma que a nossa. É o Aham. abandono do julgamento. O abandono da dualidade do julgamento, entendeu? Tá mais difícil para eles do que pra gente ou não? Ele diz que, por incrível que pareça, quanto mais evoluída a raça é, mais difícil é de deixar isso. Ah, Ele diz isso é que contraditório ao mesmo tempo, né? ele diz que é feliz quem é burro. É, a ignorância é uma bênção, né? Uhum. Ele diz que é É, muito mais fácil você praticar esse abandono da dualidade quando você não entende como ela funciona. faz sentido. E tem muita Então, raça que nem consegue entender mesmo. exato. E ele está dizendo que assim, quanto mais você tem ciência do impacto que isso tem no universo, mais difícil fica de você abandonar aquilo. Então, é muito mais difícil para eles abandonarem isso, dada também a essência que a maioria deles tem e que ainda não conseguiram abandonar, entendeu? Essa Uhum. essência bélica, que ainda é mais difícil ainda, mas que não é impossível. Ele disse que, por incrível que pareça, a alteração do DNA a nível de sutilização e identificação do corpo, ela pode ser feita internamente ou por auxílio de máquinas. Então não há Hum. necessidade de uma mesclagem de raça, entende? Uhum. É uma coisa que você consegue alterar em você mesmo. É uma cura. É, você vai fazendo as ligações que você precisa. Sim, Você vai abrindo conforme você vai subindo de quanto energético. sim. Então dá para dizer que isso acontece mesmo com a gente e em todo local. Eu tô de volta na cachoeira. É, então, é aquela velho papo, dá uma hora os caras cortam, a gente não consegue nem. É muito interessante, é realmente uma hora de comunicação. Eu tô de volta na cachoeira e ele tá na minha frente só. É, Tá. eu tô no círculo do vácuo, aqui não passa água, não passa nada. E ele só fez, tipo, abaixou a cabeça, Uhum. como se fosse um agradecimento, uma reverência, e ele tá vindo na minha direção pra pegar meio que as minhas mãos. A gente ainda vai falar bastante com ele. Ele disse sempre presente. Beleza. E eu tá sumindo dentro da cachoeira. Beleza. Tá. A cachoeira tá ficando com água escura. Já é de noite. Beleza. Cessou, né? Sim. Tranquilo.